Olá a todos, então vamos estar começando hoje aqui com mais uma aulinha, lei dos cossenos, ok? A lei dos cossenos ela é bem simples, né? Dado um triângulo qualquer aqui, né, a gente tem as três formulazinhas, né, que relacionam os lados, né, e os ângulos desse triângulo, certo? Então, o triângulo ABC, né, o que a gente tem que prestar atenção aqui, ó? Que o lado A ele é oposto ao ângulo A, certo? O lado B é oposto ao ângulo B. E o lado C é oposto ao ângulo C, certo? Então, as formulazinhas aqui, ó, elas praticamente são iguais, né? O que muda aqui, ó, é a disposição dos lados, né? E o cosseno de cada ângulo, né? Em cada uma das formulazinhas. E deve-se prestar atenção num detalhe bem importante aqui, ó, que o lado que eu tenho no início da fórmula, né, no início da expressão aqui, o lado que está elevado ao quadrado, ele corresponde com o cosseno do ângulo que está lá no final. Então, eu tenho o lado A ao quadrado, e aqui eu tenho o cosseno do ângulo A, né, o ângulo que está posicionado aqui nesse ponto A, certo? Então, basicamente elas são todas iguais, como eu falei, né? Só mudando esses detalhes, né? E a disposição das letras. E cada qual, né? Tem o lado, né, elevado ao quadrado correspondente com o cosseno do ângulo, né? Oposto a esse lado. Ok? Vamos estar resolvendo aqui algumas questões, né? Então, dado um triângulo aqui, ó, né, de lados 5 e 8,8, a gente tem entre esses dois lados um ângulo de 115 graus, certo? E o lado oposto ao 115 graus, né, é o que a gente quer calcular, né, quanto que mede esse lado, que aqui está colocado como x, certo? Então, usando a formulazinha aqui, ó, na verdade, eu posso usar qualquer uma daquelas três fórmulas, nesse caso aqui, porque nem sempre a gente tem os lados definidos, né, como A, B e C, ou os ângulos definidos como A, B e C. Né? Então, como eu falei antes, o que a gente tem que ficar ligado é o que mais vai fazer diferença em acertos ou erros, né, nessas questões, é exatamente isso aqui, ó, o lado que está elevado ao quadrado com o cosseno do ângulo. Tá? Então, o que eu quero descobrir aqui? Ó? Esse lado x. Né? Então, teoricamente e normalmente, né, eu tenho que ter um ângulo oposto a esse lado. Né? Nem sempre a gente tem. Às vezes tem que se fazer outros cálculos primeiros para se descobrir, né, algum valor, para depois então usar essa fórmula e coisa e tal. Mas isso é uma outra questão. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, não tem os lados definidos, como A, B e C, e nem os ângulos. Tá? Então, vou usar essa fórmula e definir como o lado A, o x. Né? Então, eu vou ter aqui, ó, substituindo as letras, né, da fórmula, né, as variáveis aqui, né, eu vou ter x ao quadrado no lugar do A, né, b ao quadrado, quem vai ser o b? Não sei, poderia ser o 8, né? Eu coloquei como 5. Então, lógico que o c ao quadrado vai ser o 8 ao quadrado, e no final a gente tem menos 2 vezes 5, que é o b de novo, vezes 8,8 vezes o cosseno de 115 graus. Né? Cosseno de 115 graus. Tá? Continuando aqui, x a gente vai calcular depois. 5 ao quadrado, né? Resolvendo as potências. Agora, 2 vezes 5 vezes 8,8 e vezes o cosseno de 115. Então, cosseno de 115, né? Olha só, é menos 0,422. Tá? Lembrando que o cosseno de um ângulo obtuso, né? O ângulo acima de 90 graus, ele é o mesmo cosseno do complemento desse ângulo. Né? O que é o complemento? O quanto que falta aqui para chegar a 180. Então, eu tenho 115 graus, então está faltando 65. Então, vou lá na tabela de razões trigonométricas e pego o cosseno de 65 graus.
é o mesmo valor, certo? Só que com esse detalhe aqui, ó, eu vou colocar ele como negativo aqui, ó. Tá? Então, vou ter que usar ele como negativo, é o oposto, né? É o oposto do complemento. Tá? Então, o cosseno de 65 é esse mesmo valor aqui, ó. Tá? Só que lá no 65 ele é positivo e aqui para 115 ele é negativo, certo? Realizando essa multiplicação toda aqui, a gente vai chegar no 37, né, vírgula 136. Agora é só somar, né, x ao quadrado igual a soma disso aqui, 139 e 536. E no final é simples, né? Ó, isola o x e a gente vai ter uma raiz quadrada aqui. E o valor de x vai dar aproximadamente aí 11,81, certo? Vamos estar vendo. Então, nesse triângulo aqui, né? Olha só, a gente tem os três lados definidos e queremos descobrir os dois ângulos aqui, né? Dados como x e y, certo? Então, é o mesmo esquema, eu não tenho, né, definido quem é A, B e C aqui, então posso usar aquela formulazinha ali, ó, se eu quiser, né? Ou qualquer uma das outras duas, né? Lógico que sempre prestando atenção nos lados, né? Para não estar repetindo números, né? Ou fazendo confusão aí do lado que está elevado ao quadrado em relação ao cosseno, né? Do ângulo, né? Certo? Então, quem eu vou definir como letra A aqui nesse triângulo? Eu vou definir como 7,4. Tá? Então, a gente já pode perceber que se eu estou definindo esse aqui como A, né, eu vou usar o cosseno de x aqui. Ó, eu vou calcular o x. Então, lá no final, ó, eu terei o cosseno de x. Certo? Agora, o lado B, quem é? Ó, definir como 13,8 elevado ao quadrado. Lado C, 14,2. Menos 2 vezes 13,8 é o B de novo, e vezes o 14,6. E vezes o cosseno de x. Né? Resolvendo as potências, né? Ó, são números elevados ao quadrado, bem básico, né? Não preciso estar fazendo essa conta toda. Aqui também. E aqui a multiplicação no final e o cosseno de x. Né? Daqui para diante, né? É uma equaçãozinha de primeiro grau, né? Uma expressão algébrica bem simples, né? Qual é o próximo passo aqui? Ó, isolar o termo, né, que contém o x aqui, para quem não se lembra, né, do básico aí, né, sétimo, oitavo ano. Né, vou isolar esse termo aqui, então esses dois aqui, ó, eu vou passar, né, junto aqui com o primeiro membro aqui, ó. Eu vou passar para o lado esquerdo do sinal do igual, né, que vai ficar assim, ó. Então o 190 fica negativo, o 213 fica negativo, né, e igual aquilo lá. Né, resolvendo as subtrações aqui, né, a soma de negativos aqui, positivos, né, a gente vai ter isso aqui, igual aquele cosseno, vezes 402, mesmo esquema, né, isola o termo do x aqui, ó, então 402 que está multiplicando, ele passa para cá dividindo, né, igual ao cosseno de x, e no final cosseno de x, 0,85. Né? Então aqui é uma coisa que tem que prestar atenção também, ó, no final, né? É fácil de cometer um erro. O que a gente calculou aqui? Ó? Né? A gente calculou o cosseno de um certo ângulo e deu esse valor aqui, 0,865. Né? A gente calculou o cosseno desse ângulo. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá na tabela, né, das razões trigonométricas e vou procurar esse valor aqui, ó, na coluna dos cossenos. Né? Vou procurar esse valor aqui, ou um valor próximo a esse, né, o mais próximo possível. Né? E a gente vai encontrar, né, que esse cosseno ele corresponde com um ângulo de 30 graus. Né? Na verdade, o 30, né, é o 866 lá na tabela. Né? Então, é o número mais próximo, né, para não ficar dando ângulo muito quebrado aqui, né, vamos arredondar um pouquinho. Então, um ângulo de 30 graus aqui
no valor do x. Ok? Vamos estar resolvendo esse mesmo triângulo. Aqui. Então, 30 graus a gente já definiu. Agora vamos calcular o valor aqui do y. Né? Quantos graus tem ali. Então aqui ó, já estão vendo que eu mudei a formulazinha, né? Peguei uma outra fórmula agora da letra C, né? Do lado C. Né? E quem é que eu defini aqui como C? É o mesmo C que eu já defini lá na outra, quando eu calculei o x, né? Quando eu calculei o x, o 14,6 era a letra C. Então ele continua sendo a letra C aqui. A letra B era o 13,8, né? A gente está falando do mesmo elemento, né? O mesmo objeto aqui ó, das operações aí, dos cálculos, né? Então, né, a gente usa, né, os mesmos valores, né? Se antes eu falei que essa medida era 14,6, né? É a letra C, então ela vai continuar sendo a letra C, né? Mas se eu tivesse mudado aqui, não daria problema nenhum também, né? Eu poderia usar a fórmula da letra A, não daria nada. Vou chegar no mesmo resultado correto lá no final, tá? Então aqui, substituindo, né? A gente vai ter isso aqui. Vai calcular o cosseno de y, né? Resolvendo as potências aqui. Próximo passo, isola, né, o termo que contém aqui o y, né, o termo da incógnita, né, que a gente quer que descobrir. Realiza as operações aqui, adição e subtração. 204 passa dividindo e a gente vai ter cosseno de y igual a 56. Que se forem olhar lá na tabela trigonométrica, né, das razões trigonométricas, vocês vão encontrar aí o ângulo de 81 graus. Ok? Então é isso aí. Essa foi nossa aulinha de hoje, né? Os cálculos aí. Espero que tenha ficado claro, né? Na próxima aula aí. Valeu? Até mais. Um abraço a todos.